A anorexia é uma doença muito difícil de superar e que causa um sofrimento nem sempre fácil de compreender. Mas será que a hipnoterapia pode dar uma ajuda nestes casos? É exatamente estas questões que nós vamos abordar com a hipnoterapeuta Rosa Basto, para quem eu peço já um grande aplauso. Olá, Rosa, muito boa tarde. Olá, Fátima, muito obrigada. Bom, eu pedi-lhe, Rosa, exatamente que nos explicasse aqui dentro de um enquadramento da anorexia onde é que entra a hipnoterapia, porque as pessoas talvez não estejam muito habituadas a ver uma associação entre as duas áreas, não é? Sim. Nós sabemos que a anorexia nervosa é uma perturbação do âmbito do comportamento alimentar. E, a pessoa recusa-se a comer, na verdade. Recusa-se a comer e não aceita a imagem e tem algum problema de aceitação da sociedade perante ela, ou seja, como é que me vão aceitar se eu vou ser uma pessoa gorda? Não aceitam o corpo e não aceitam ter esse excesso de peso que não o têm, na boa verdade. E então começa por aí, os níveis de ansiedade aumentam e começam também, por muitas das vezes, a deprimir e começa, esta perturbação começa muito cedo e a maior parte dos casos, pelo menos pela minha experiência, começam por volta da adolescência, início da adolescência, 12, 13 anos, foi o caso da Carolina. É muito complexa esta perturbação e hoje é muito importante aqui falar que a hipnoterapia faz um trabalho complementar na ajuda disto. Pronto, então terá, obviamente, se aparecer uma pessoa na minha clínica ou nas minhas clínicas, vai ser entrevistada, vai ser uma avaliação psicológica para um psicólogo clínico, vai ser recomendada, se não tiver a ser acompanhada, por um psiquiatra, porque vai precisar. E depois a pessoa no quadro da anorexia, é isso que está a dizer, Rosa? Sim, no quadro da anorexia, tem que ser acompanhada por um psiquiatra, um psicólogo clínico. Uma nutricionista também. E tem nutricionistas também na sua clínica? Clínica, mas é recomendado fazer. Claro. E também não temos psiquiatra neste momento, mas vai ser recomendado para ir a um profissional, claro. Profissional. E depois de termos um plano de tratamento, a hipnoterapia entra aqui, porque nas minhas clínicas, os psicólogos clínicos sabem fazer hipnoterapia. Portanto, depois então vai ser esse processo de hipnoterapia acompanhado com toda essa avaliação e esse tratamento que nós vamos fazer ao longo do tempo. Não é uma terapia que se diga, olha, isto é breve, trata-se rapidamente, está resolvido. Não. Estes doentes, ou eu costumo dizer pacientes, quando nos aparecem, elas estão muito estruturadas, estão com falta de perceber como é que está a identidade delas. Elas não conseguem aceitar o peso que têm, pensando que têm excesso sempre de peso. Não se gostam de olhar ao espelho, acham que estão muito fortes e depois têm um comportamento de negação perante aquilo que têm e o prejuízo e as consequências graves que traz não comer. No caso de algumas pessoas que têm esta perturbação, são capazes de fazer mesmo jejum prolongado e não comer. Outras têm muito cuidado no jejum com abstinência de comida ou então com redução imensa quase ao limite. Ao limite de calorias. Há um pensamento muito compulsivo e são obsessivas compulsivas com a alimentação e com estas calorias, não libertam esse pensamento e aí começa o grande problema. Depois também tem dentro disto, e que nós temos que ter muito cuidado e muita atenção, é atender quando começa o perfeccionismo de querer manter aquela alimentação e também, para além de um perfeccionismo constante, é um medo intenso de sair do limite, de querer controlar tudo. E há um controle exagerado e depois tem também um pensamento muito rígido. Leva a ter muita irritabilidade. Estas pessoas têm também, deprimem, depois começam a ter quadros de comorbilidade, ou seja, começam a ter outras perturbações associadas. Ou seja, falou-me aqui, na verdade, já de várias situações em termos de pensamento, forma de funcionar, que acabam por agudizar a doença. Agudiza, mas nós sim. vamos começar então por olhar para este caso da Carolina. Eu sou a Carolina, tenho 25 anos e aos 12 anos de idade foi-me diagnosticada anorexia nervosa. Portanto, era uma criança normal, não é? No entanto, os meus colegas a determinada altura fizeram-me notar que eu era uma criança assim mais gordinha, mais cheia, chamavam-me muitos nomes, chamavam-me baleia, pote de banhas, monstro, Maria Rapaz, diziam que excluíam também de muitas atividades. Eu lembro-me que recolhia-me no meu espaço, ficava com vergonha, ficava com raiva, sentia-me mal comigo, não gostava da minha imagem, daquilo que via
No entanto, eu gostava de comer. Tinha por volta de 7, 8 anos quando a médica de família disse que eu tinha excesso de peso para a minha idade. Por volta dos 9, 10 anos, mais ou menos, eu ia gradualmente cortando as refeições, de forma muito inconsciente. E então começou a tornar-se um ciclo mais vicioso e com comportamentos mais obsessivo-compulsivos, de esconder a comida e de deixar de comer determinadas refeições por completo. Aos 12 anos eu cheguei a pesar 31 quilos. Eu fui, portanto, nessa altura também fui internada, mas a segunda vez tinha 31 quilos. Neste momento eu estou com 43 quilos, no entanto ainda continua a ser tudo muito controlado, muito pensado, ainda continua... Isto priva-me também de muitas coisas, de sair, de sair, de estar com as pessoas, porque tudo implica alimentação. Fico isolada, fico dentro de casa, fechada, deixo-me ficar tanto neste estado mais depressivo, e não consigo sair dessa situação. E começo a olhar para a minha vida e vejo que tenho 25 anos, não tenho amigos, e depois começo a pensar que também é culpa minha, porque de facto também acaba por ser, e eu sei que isso não é vida para ninguém. Eu sinto que estou numa fase em que eu preciso muito de ajuda, e a ajuda da doutora Rosa, e eu confio muito na doutora Rosa, e é muito importante para mim, porque eu acho que ainda tenho um pouquinho de esperança que ela me possa ajudar. Ora bem, Rosa, temos aqui realmente várias situações. Primeiro, que uma má relação com a imagem desde muito jovem, porque, aliás, as fotografias mostram que realmente a Carolina já foi mais cheinha, quando era garota, na infância, início da adolescência, era realmente uma criança mais cheinha, e pelos vistos foram-lhe dizendo muitas coisas, imagino que os garotos também, porque nestas coisas... são terríveis, chamazinhas. Devem-lhe ter dito muitas vezes, tu não entras porque és gorda, tu és baleia, aquelas coisas que dizem que marcou-a muito. Sim, mas também tem a ver com a estrutura da personalidade de cada um. O que para uns não afeta nada, para outros pode afetar muito. Claro. E nós temos que perceber que nestas perturbações a genética e a história da família e a envolvência da história que vem no crescimento dessa criança pode também ser um fator e ter influência. E não se pode dizer que é só por uma coisa ou por outra, são vários fatores que podem estar aqui a fazer a causar todo este prejuízo. A personalidade dela, a forma como ela encara o mundo e como é que ela vê o mundo, a forma como ela também tem as crenças desde pequenininha da importância dela em relação ao mundo e como é que ela pode enfrentar o que o mundo tem opinião sobre ela. Portanto, de pequena ela começa a ter uma estrutura de receio de opinião dos outros, que no seio da família depois isto pode ficar ainda mais agravado. Há provas que não se pode dizer que seja só por aí, mas também a relação na família, muitas das vezes, não quer dizer que seja o caso da Carolina, muitas vezes as relações com as mães ou com o pai, mas mais com a mãe, uma relação que pode não ser melhor. Há outras situações têm mesmo a ver com esta questão do bullying, de ser o ideal e querer ter uma personalidade muito perfeccionista. Por exemplo, a Carolina tem esta personalidade muito perfeccionista, não querer falhar absolutamente nada. E tanto que ela dizia-me e diz muitas vezes nas sessões, eu não tenho capacidade, mas tem, porque ela acabou o curso de Psicologia Clínica, ela é mestre clínica. E ela tem realmente com notas soberbas, portanto ela é uma miúda realmente, uma mulher, que ela já é uma mulher, realmente com muita capacidade. O problema não está nas capacidades que ela tem, o problema está a forma como é que ela se vê a ela mesma, como é que ela se entende. Ou seja, ela não vê essas capacidades, nem vê esta força que tem. Nós sabemos que estas pessoas têm estas perturbações, elas deprimem e a própria depressão leva à negação e à baixa de autoestima e sentir tristeza e este quadro faz com que não se enfrente melhor o mundo da melhor forma. Portanto, há uma ideia errada de quem sou eu.
E aquilo que eu tenho vindo a fazer, e ela está devidamente acompanhada em psiquiatria e também com nutricionista. Curiosamente, quando ela veio ter comigo, disse-me, foi ela que me escolheu. Até aqui... E é curioso, sendo ela uma psicóloga clínica, ser ela a dizer, eu quero ser tratada pela doutora Rosa. Mas é que nestes casos, muitas das vezes, os pais são os primeiros a pedir ajuda para os filhos, porque eles negam que têm um problema. Esta é a grande dificuldade. Porque dizem, eu não estou com baixa de peso. Mesmo estando com 30 quilos, dizem que não estão. Portanto, e têm essa dificuldade de aceitar, acham que estão muito fortes, mesmo quando na verdade não estão. Então, e são empurrados para a terapia. Quando chega até mim e dizer-me, fui eu que escolhi, sou eu que quero e agora eu compreendo que estou neste problema, já ninguém está a dizer para eu ouvir, sou eu que escolhi vir até aqui e quero fazer isto, esta tomada de consciência é meio caminho andado para a coisa se resolver. E penso que ela, melhor do que eu, pode dizer como é que ela está a sentir. Já vamos, aliás, ouvir, e deixem-me dizer aos nossos espectadores que isto é um processo que leva o seu tempo, ou seja, isto não é ali 2, 3 sessões e já está. Não, é realmente e neste momento a Carolina ainda está em tratamento, mas ela já vai estar aqui e já vai explicar o que é que aconteceu entretanto. A Carolina foi recebida pela doutora Rosa para consulta. Vamos ver então como é que correu. Carolina, nós hoje vamos iniciar um processo. É a nossa primeira vez aqui em consultório e então o que eu hoje quero é que fique tranquila. Vou ensiná-la em primeiro lugar a ficar tranquila e depois obviamente eu irei trabalhar as questões que a levam a querer ter este domínio para não comer coisas que engordam, ter esta obsessão compulsiva de não poder ingerir determinados alimentos. Então agora o que eu lhe vou pedir é que feche os olhos e se permita fechar os olhos, respire fundo. E cada vez que respira fundo, vai fazer uma boa respiração. Relaxe, relaxe calma e tranquilamente. Relaxe. E à medida que vai relaxando, soltando, uma sensação de bem-estar já está a tomar conta de si. Quero que agora imagine que está num lindo lugar. Num lugar calmo e sereno. Tem aí como se fosse uma fonte de água. Uma fonte tranquilamente serena, onde a água cai e essa água está a entrar no seu organismo, limpando, removendo qualquer obstáculo. De hoje em diante, aqui para a frente, sempre que estiver mais ansiosa, no controle dos alimentos, no controle das calorias, simplesmente vai levar a sua mão à boca, imaginando que ela é a água dessa cascata, que limpa, que remove, que acalma. E logo, imediatamente, vai se sentir muito serena, muito calma, podendo continuar no seu dia-a-dia, tranquila, sem esses pensamentos. Gravou, registou e executa textualmente. Agora sim, eu simplesmente quero que você se permita voltar com essa paz e com essa tranquilidade. Voltando. Isso, respirar fundo, espreguiçar o seu corpo. Vamos lá espreguiçar. Isso. Mais, que isso é pouquinho. Sente-se bem? Sim, estou calma. Está calminha? É isso mesmo. É fácil entrar neste processo, não é? É só deixar ir. E é tranquilo? Sim. Boa. Ok. Bom, minha querida Carolina, bem-vinda. Já percebi que está aqui uma cumplicidade muito bonita entre as duas. Já percebi aqui uma relação de carinho muito grande. Mas eu quero perguntar, Carolina, porque ainda estás em tratamento, mas que diferenças é que tu notas nas sessões que já fizeram? Diferenças que tu notas? Sim. Eu acho que o mais importante foi que foi eu que escolhi a terapeuta, foi eu que pedi ajuda, foi eu que pedi ajuda e com as sessões já vou notando algumas diferenças no sentido de que me vou permitindo, vou tendo algumas estratégias também para me sentir mais em paz, mais tranquila e vou-me permitindo no meu dia a fazer coisas normais, sim, diferentes, a ficar muito mais tranquila. Eu posso dar um exemplo que eu achei muito curioso. Houve um dos dias em que, por motivos que eu não controlei,
não é? O que me deixava descontrolada completamente, não é? Eu fui almoçar muito mais tarde. E isso é uma coisa que me deixa completamente fora de mim. Ou seja, tem que ser àquela hora e àquela hora e àquela hora, senão ai. E então eram quase 3 horas, mas eu nem dei fé. Eu assim, pronto, vamos almoçar. Tranquilo, tudo foi tudo muito tranquilo. Só depois é que eu me apercebo. Não me importei. E mesmo com os alimentos, por exemplo, Carolina, mesmo com os alimentos, já consegues ter uma relação mais tranquila? Ou seja, os alimentos já não são uma fonte de stress para ti? Eu já vou-me permitindo a experimentar coisas novas. Que era impossível antes. Sim. Era impossível, ou seja, comias sempre as mesmas coisas e dali não saías. E eu já me fui permitindo experimentar, falo para mim mesma, como a doutora Rosa te ensinou, me vai ensinando, e vou-me permitindo. Eu posso. Eu não tenho de, eu posso. Faz toda a diferença. Isto de eu tenho de é uma obrigação. Enquanto sou eu que faço a minha escolha, eu posso. Claro. É que entre o tenho de e eu posso... Para a mente é completamente diferente. És tu que escolhes, não é? Eu tenho de. Sim. Eu posso comer um chocolate porque me apetece, eu como. Se cá exagerei com o chocolate, não. Um bocadinho. Estou a ser sincera. Claro, mas há alguma coisa que tu recentemente tenhas comido, resultado deste eu posso, e que há muito não o fazias? Alguma coisa que possas Ou que nunca fiz. Ou que nunca fizeste, por exemplo? Papa da aveia. Papas da aveia. Foi assim a primeira coisa que eu fiz diferente. Porque também entrei num outro processo com uma nutricionista e porque eu quis, foi eu que escolhi, permiti-me. Queres saber comer de forma saudável? Sim. Mas há aqui uma coisa, permite-me só dizer uma coisa que é muito importante. Ela escolheu a nutricionista, embora ela estivesse muito bem acompanhada, isso não se discute, mas ela escolhe quem ela quer agora estar a ser acompanhada. E isto faz muita diferença, porque por muito bons que sejam os profissionais, e eu acredito que a Carolina teve a sorte de ter muito bons profissionais ao lado dela, mas enquanto ela se sentiu na obrigação e empurrada para, ela chegou-me a dizer esta frase: eu sou levada para ser empanturrada de comida, quando não era. Quando era internada, fui para lá simplesmente para me encherem de comida, quando não era. Era para colocarem os níveis mínimos que garantissem a sobrevivência dela, não é? Viver, Exatamente. Mas ela via dessa forma. Claro. Quando ela agora, adulta como é, mas podia estar adulta na mesma e não ver isto desta forma. E isto foi a psicoeducação que foi trabalhado em primeiro lugar aqui, porque não vale a pena nós estarmos aqui e trabalhar com as emoções a fundo sem primeiro ser educada do que é que ela quer, para onde é que ela quer ir, para criarmos um plano de vida. Claro. Porque senão ela continua a sentir, são eles que estão a fazer para mim e eu não faço nada. Não, a responsabilização do tratamento foi a primeira coisa que nós as duas falamos. Eu vou ajudar, tens outros profissionais de valor ao teu lado, e eu vou ser um complemento nessa ajuda, porque ela tem aqui mais que um profissional a gostar de estar a trabalhá-la, e isso é muito importante, que todos estão-se a esforçar. E ela comigo responsabilizou-se. Carolina, eu levei a Carolina aos limites. Ela hoje falou comigo isso. Eu deixei que ela exigisse que quisesse tratamento comigo. Não foi dado de bandeja. Eu fiz-lhe esperar, eu fiz com que ela chegasse ao limite e dizer, não venho mais. Mas não, ela sempre veio, lutou e exigiu que ela quisesse. Ou seja, ela provou que estava determinada. Está determinada. Bom, então vou-vos pedir, até porque este processo, como já se percebeu, não está concluído, ele vai levar o seu tempo, mas vou pedir que nos desloquemos ali para a cadeira, para fazer ali uma mini sessão, exatamente, porque depois a Carolina vai continuar a ser acompanhada pela doutora Rosa e se calhar daqui a algum tempo vamos recebê-la cá de novo. Podes sentar, Carolina. E eu gostava de te receber aqui quando tu te sentires bem, recuperada. Nestas sessões, a Carolina vou-te cobrir, as pessoas já estão habituadas às mantas, então hoje nós vamos fazer uma âncora para autocontrolo, para saber estar perante as situações de ansiedade quando está naquela situação do alimento, que já falámos sobre isso. Então hoje vamos criar uma âncora para ter mais autocontrolo e se sentir mais livre, mais solta, sem estar com uma ansiedade, ok? Então, vamos cumprimentar a minha mãe? Sim? Sim? Estamos combinados? Isso, ok. Olha para mim. Relaxa calma, tranquila. Inspira fundo e expira. Muito bem.
sempre atenta à minha voz, somente à minha voz. A minha voz é calma, é tranquila e a Carolina já a conhece. Então agora simplesmente se deixe ir, simplesmente deixe acontecer. Eu irei contar de 5 a 1 e o corpo irá ficar solto, relaxado, como já tantas vezes treinou comigo. É uma sensação de autocontrole. Então agora que eu irei contar 5, relaxando o corpo, 4, apenas deixando ir, deixando acontecer. E a mente está autocontrolando. 3, mais profundamente, soltando cada parte do seu corpo. 2, está quase lá. Soltando controladamente. 1, agora que acabamos de relaxar o corpo com o autocontrole da Carolina, eu irei simplesmente levantar o braço direito pelo pulso e simplesmente o corpo, por ordem da mente inconsciente, está relaxado, está solto, está perfeitamente em bem-estar. Atenção, isso, completamente solto, relaxado, isso mesmo. E como é bom saber, e como é bom perceber que a nossa mente tem capacidade de autocontrolo. Neste momento, em poucos segundos, ficou relaxada, solta, tranquila, em perfeito controle sobre o seu corpo. Na próxima vez, sempre que estiver perante uma situação em que está com a comida pela frente e saber que pode se permitir experimentar coisas novas, com novas aprendizagens, com novos significados, simplesmente sabe que tem o controle sobre todo o seu corpo. E para isso, eu hoje vou-lhe pedir que se permita com este estado de relaxamento em que se encontra, pois eu irei novamente mexer no braço esquerdo para que eu tenha mesmo a certeza que já tem autocontrole sobre o seu relaxamento. Eu irei levantar o braço esquerdo e o braço irá ficar solto, tranquilamente, relaxado. As pernas estão relaxadas, o tronco está relaxado, a respiração mudou, o tónus muscular mudou, assim como todo o controle que tem agora dentro de si sobre qualquer situação na sua vida. E também terá esse autocontrole perante os alimentos e quando se quiser permitir daqui para a frente. E simplesmente vou-lhe pedir que faça uma ponte emocional e que imagine que está num restaurante fora do seu hábito, algo inesperado em que não estava à espera, e agora que está relaxado, perfeitamente relaxado. Faça essa ponte emocional e vá até esse espaço mentalmente. E não estará a contar, trocaram-lhe as voltas. E simplesmente agora vai experimentar. Vai levar um alimento novo ou algo que nunca tinha comido e simplesmente com este autocontrole do seu corpo se permite experimentar. Isso, está calma, está tranquila. Assim que estiver a experimentar esse alimento e que nunca tinha feito, vai-me dar um sinal se estiver tranquilamente a fazê-lo. 1, 2, 3. E assim que estiver a experimentar com este autocontrole do seu corpo, o dedo irá ficar leve, solto, levezinho. Isso mesmo. Deixe-me pedir mais consistência, porque a sua mente está-me a dar um sinal. Eu quero que me dê um sinal ainda mais intenso, para eu ter a certeza que controla o seu estado. O dedo irá ficar leve e solto, assim que estiver a alimentar-se, com toda essa vontade. O dedo da mão direita irá ficar leve e solto. Isso mesmo. Então agora você sabe, que de hoje em diante, aqui para a frente, simplesmente vai imaginar-se a descer uma escada com 5 degraus e entra nesse estado em que está agora e logo, logo sente-se calma e tranquila e mesmo que abra os olhos e que volte ao seu normal assim, após essa contagem, saberá que tem o autocontrole do seu corpo e pode-se permitir a novas aprendizagens com novos significados. Agora sim, com esse bem-estar, com essa tranquilidade, vai voltar o de agora. Atenção,
Já gravou, já registou, está a executar textualmente. 1, 2, 3. Vai voltando, voltando, voltando. Respira fundo, vamos espreguiçar. Isso, espreguiça o corpinho. Está de volta. Então, Carolina, Foi bom. foi bom? Esta viagem foi boa? Está habituada a entrar, portanto, era muito tranquilo. Agora, se eu lhe pedisse imediatamente, não dá tempo, se desse eu fazia, dá? Não. Um segundo, já não dá. Já não dá. Ok. Eu fazia, que era fazer-lhe ela para entrar imediatamente no estado, com uma âncora que eu lhe deixei, e ela entra imediatamente no estado e fica completamente relaxada, sem precisar de fazer comigo. E consegue fazer isso num minuto, Rosa? Sim, com Então vá. certeza. Carolina, olha bem para mim, olha bem para mim. Isso. Fecha os olhos. Isso. Entra agora nesse estado, calmo e relaxado, como há pouco. E é a tua obra. És tu que estás a fazer o autocontrole. E neste momento já não sou eu que estou a fazer, é ela que está a fazer, porque ela aprendeu e tem a memória disso. Assim que estiveres completamente relaxada e solta, eu vou receber o sinal num dedo indicador da tua mão, vai ficar leve e solto, para que eu possa ter a certeza que estás naquele estado relaxado que entraste há pouco. O dedo indicador vai-me dar o sinal, isso. Eu agora vou pegar no pulso e ela vai estar naquele estado em que ela estava. Isso mesmo, completamente relaxada, completamente relaxada, completamente relaxada. As pernas dela estão relaxadas, todo o corpo está. A Rosa está a terminar o processo, vamos deixá-la terminar, até porque, parecendo que não, é mais uma ajuda ao tratamento que a Carolina está a fazer e que vai continuar a ser acompanhada pela Rosa, como sabemos. Daqui a algum tempo vamos ter a oportunidade de a receber aqui e ver então os resultados. Mas agora...